precisamos, né, para conseguirmos a felicidade, né? Então, nessa noite, como eu fiz logo no início do curso, que o intuito desses trabalhos realizados dentro de uma casa é nos ajudar para que a gente possa, né, utilizar o Pai Nosso como a regra da nossa vida. Então eu quero, nesse momento, que vocês me acompanhem em pensamento, uma reflexão em cima do Pai Nosso, para ver como é que está o nosso trabalho, o nosso esforço. Porque se nós fecharmos o nosso coração, o amor ao próximo, será inútil dizer Pai Nosso. Se os meus valores ainda são representados pelos bens terrestres, será inútil dizer que estás nos céus. Se eu ainda sou cristão, por comodismo, medo ou superstição, será inútil dizer santificado seja o vosso nome. Se eu ainda acho a vida na terra tão sedutora, cheia de futilidades e supérfluos, será inútil dizer venha a nós o vosso reino. Se no fundo o que eu quero mesmo é que minha vontade se realize, será inútil dizer seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Se eu ainda preciso acumular riquezas materiais, desprezando o meu irmão que passa fome, será inútil dizer dar-me um pão de cada dia. Se eu ainda não me importo de criticar, julgar, condenar, ferir, ofender e oprimir aqueles que fazem parte da minha vida, será inútil dizer, Pai, perdoa minhas dívidas, assim como eu perdoo aos meus devedores. Se eu escolho sempre o caminho mais fácil, mesmo que não seja o do Cristo, será inútil dizer, não me deixes cair em tentações. Se eu ainda, por minha vontade, busco os prazeres da terra, será inútil dizer, livre-me de todo mal. Se sei que assim sou, e nada faço para mudar, será inútil dizer que assim seja. Uma boa aula. Boa noite a todos. A ideia, o objetivo da doutrina espírita é ampliar os nossos horizontes em relação a algumas questões. Então não é uma questão de julgar, condenar, apontar, não, ok? Até porque todos nós estamos na mesma escola, né? Todos nós, de alguma forma, encarnados em um planeta de provas e expiações, todos nós temos algumas coisas para melhorar. Isso é um fato. Então a ideia da doutrina espírita é ampliar os nossos horizontes frente a algumas situações para que a gente possa trazer isso para dentro de nós. Então esse é o grande objetivo da doutrina espírita, é consolar, esclarecer e libertar. Esse é o terceiro aspecto da doutrina espírita. E nada adiantaria estar consolado, esclarecido, se eu não buscasse essa informação e trouxesse para dentro de mim. Porque os problemas não estão fora de mim, os problemas estão dentro de mim. E aí muitas vezes falaram, mas determinado vício, determinada tendência eu não tenho. Ótimo, excelente, parabéns. Mas não significa que você não tenha determinado outro vício ou outra tendência. Todos nós temos, de alguma forma. Porque fazemos parte de um planeta de provas e expiações. Ok? E aí nós temos 5 vícios chamados degradantes. Então a própria palavra degradante degrada, corrói, deforma, desvitaliza. São 5 vícios que consomem fluido vital. Então é o fluido vital que mantém a vida, é o fluido vital que nos mantém ativo. Então existem 5 vícios considerados degradantes e eles consomem. Vocês imaginam que se no corpo físico o impacto já é grande,
no corpo físico, demora, porque ele é extremamente denso. Imagine no corpo espiritual, que é 1000 vezes menos denso. A mesma droga, é a mesma droga. Ela não está 1000 vezes mais leve, ela tem o mesmo impacto, o mesmo poder de corrosão, porém, em um órgão, num organismo, extremamente maleável, extremamente flexível, extremamente sensível. Então dá para vocês imaginarem o efeito de uma droga, lícita ou não, no corpo espiritual. Então, quando a gente olha um espírito desencarnado, viciado em alguma droga, o aspecto dele é cadavérico, literalmente falando. Literalmente falando. Porque a droga vai consumindo o pouco de vitalidade que ainda resta para ele. Então nós falamos na semana passada que a pior droga que existe, a que mais mata, é o tabagismo. Essa é o que mais mata no mundo. Ela é responsável por alguns cânceres, principalmente o câncer de pulmão. Então o que mais mata é o tabagismo. Mas a droga que mais faz estrago é o alcoolismo. O tabagismo destrói a pessoa e respinga em quem está do lado, não é assim? O tabagismo destrói a pessoa e respinga em quem está do lado. Mas não compromete, às vezes, a vida profissional da pessoa, os relacionamentos das pessoas. Não compromete, o tabagismo não compromete nesse nível de destruir a profissão, um relacionamento, uma família, uma história. Não, o cigarro não faz todo esse estrago. Ele incomoda quem está do lado. Incomodar sim, mas não ao ponto de destruir um relacionamento. O tabagismo não. Incomoda e muito. Ok? Então o pior estrago que o tabagismo faz é na própria pessoa. O pior estrago é nela. O alcoolismo, além de fazer todo esse mesmo estrago na pessoa, ele destrói tudo que está de volta da pessoa. Então, a que mais mata é o tabagismo, mas o que mais destrói é o alcoolismo. Porque não destrói só a pessoa, destrói tudo que está em volta. Tudo, todo tipo de relacionamento, profissão, tudo, dignidade, some. Ninguém fica menos digno por fumar, por exemplo. Mas o álcool tem esse poder. Então, o álcool também existe há milênios. Mas só existe em um planeta de provas e expiações. Ok? 7.000 anos, 4.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos depois de Cristo. Esse é o período mais ou menos calculado para um planeta de provas e expiações. Então, o álcool existe há quanto tempo? 6.000 anos. Ele está conosco há quanto tempo? 6.000 anos. Algumas drogas estão mais recentes, mas o álcool está conosco há aproximadamente 6.000 anos. Então, ele sempre existiu, ele sempre fez parte da história da humanidade, ele sempre teve o mesmo objetivo, alterar o estado de consciência. Sempre ele teve esse objetivo, que não deixa de ser uma fuga. Se a gente parar para pensar, toda droga é uma fuga de uma realidade, uma fuga de um vazio existencial, uma fuga de uma mágoa, de um ressentimento, de uma inconformação, de qualquer coisa, mas é uma fuga. Na essência, toda droga é uma fuga da realidade, seja qual for. É o ser humano fugindo de si mesmo. Então o alcoolismo, ou álcool, já é tratado como um transtorno por uso de álcool. É tão grave isso, que hoje, dentro das estatísticas oficiais, a Organização Mundial da Saúde já tem esse número aqui, ó. 10% da população mundial é dependente em tratamento. Sabe o que é dependente em tratamento? Já estão classificados, já estão catalogados, já estão em tratamento. Mas será que para nesse número? E os que não estão em tratamento? O que não estão catalogados? O que não aparecem na estatística? Mas 10%, vamos considerar só um número oficial. Vocês imaginem de 8,5 bilhões de habitantes, 10% disso. Em tratamento intensivo, sob cuidados especiais. Esses aqui, ó, depois a gente vai falar sobre eles. Então, quando eu estou falando em 10%, eu estou falando naqueles que estão aqui, ó, que estão sobre esses cuidados.
Então podemos, no mínimo, multiplicar esse número por 2. No mínimo, para ser otimista. Então, dentro do dependente do álcool, nós temos quem também aí? Os codependentes. Quem são os codependentes? É aqueles que vivem em torno daquela pessoa ou daquele vício. Não necessariamente tem o vício, mas que gira em torno da problemática. Então você tem o dependente e o codependente, que também precisa de ajuda psicológica, porque a pressão é muito grande, ok? Então vejam, 10% da população é considerado uma droga lícita. Interessante, né? Saber que faz todo esse estrago, assim como o cigarro faz todo aquele estrago, e ainda é uma droga lícita, porque existem interesses bilionários por trás dessas duas drogas. Existem interesses bilionários, ok? Existe no caso da bebida, já aconteceu no caso do cigarro, hoje não tem mais, mas ainda tem no caso da bebida, onde você tem o quê? Uma mídia por trás disso, que estimula, que incentiva, que favorece o consumo de álcool, como se fosse uma bebida recreativa, algo para se socializar. Então, nessa história nossa, nós vamos entender que o álcool sempre se fez presente em todas as culturas, em todas as raças, em todos os períodos da humanidade. O ser humano consumiu álcool de alguma forma. O que nós não sabemos é que o álcool de qualquer bebida alcoólica, é o etanol. Modificado, transformado, mas é o etanol, o mesmo combustível dos carros. Ok? Modificado para atender aquela necessidade, claro, mas vem da mesma essência. Qual é o álcool que tem em qualquer bebida alcoólica? Etanol. Que vai ser modificado, transformado, somatizado com qualquer outra coisa, mas é o etanol que está ali. É o etanol. Então, o álcool é o etanol. Por mais que alguns especialistas defendam, ok? Não vamos entrar no mérito da questão, o corpo humano não existe níveis seguros para o consumo do álcool. Não existe. O corpo humano não precisa de uma gota de álcool. O corpo humano não precisa. Por mais que alguns especialistas defendam a ideia, nós crescemos ouvindo falar que uma taça de vinho, não sei o que lá, não é assim? Isso é folclore, tá? Então hoje se fala, o corpo humano não precisa de uma gota de álcool. Não existe consumo, até coloquei aqui embaixo, o corpo não tem estrutura para álcool, não existem níveis seguros para o consumo de álcool. É lógico que cada organismo vai reagir de acordo com o seu metabolismo, de acordo com a sua estrutura, mas nenhum corpo humano precisa de uma gota de álcool, não precisa. Ok? Não foi feito para isso, não precisa desse combustível, não precisa do etanol. Mas se o álcool faz tão mal assim, por que consumimos? Porque o corpo humano não quer consumir o álcool, vocês podem ter certeza. Então nós não gostamos do álcool, gostamos dos efeitos que ele provoca. Perceberam ou não? Você consome algo que o seu corpo não gosta, porém o efeito que ele te oferece depois é com ele que você se compraz. Então vamos lá. O álcool, né? Ele destrói cérebro e coração, mas antes de chegar no cérebro e coração, tem um órgão responsável pela metabolização do álcool. Fígado, ok? Porém, o fígado que metaboliza, ele só consegue metabolizar 30 gramas de álcool. Ele só consegue metabolizar, ele tem a capacidade para metabolizar 30 gramas de álcool. O que significa 30 gramas de álcool? Um copo de 100 ml é um copo pequeno. Vocês conseguem imaginar um copo de 100 ml? Um copo de 100 ml, que é considerado um copo pequeno, de cerveja, por exemplo, tem 5 gramas. Um copo de 100 ml tem 5 gramas. Até vou ler aqui para vocês. Só um minutinho. O vinho tem 15 gramas, 100 ml.
A vodka tem 40 gramas, 100 ml. Uísque, saquê e cachaça tem 45 gramas, um copo de 100 ml. O fígado só metaboliza 30 gramas. O que acontece? Ele vai encharcando daquilo, ele vai aumentando de tamanho, ele vai escurecendo. Mais uma parte disso ele joga na corrente sanguínea. Tudo que ele não consegue metabolizar, ele joga na corrente sanguínea. Jogando na corrente sanguínea, ele vai direto para o coração e para o cérebro. Então, tudo que o fígado não conseguir metabolizar, ele vai jogar para a corrente sanguínea. Jogando na corrente sanguínea, ele vai direto, coração e cérebro. Coração e cérebro. Então, os órgãos afetados aqui, ó, ele destrói o cérebro e o coração. Mas antes disso, ele vai destruindo o fígado. Até 30 gramas, ele consegue metabolizar de alguma forma. Ele metaboliza. Fora disso, ele não metaboliza. Ele vai jogar e vai atingir. Só que o coração não tem estrutura para metabolizar nada e o cérebro muito menos. Então ele destrói o cérebro e altera o estado de consciência. Quando ele vai para o cérebro, ele altera o estado de consciência. Nós temos na nossa região cerebral, bem na frente, chamado lobo frontal. O lobo frontal, o que é? Você tem o reptiliano, lembra deles? Tem o reptiliano, você tem o emocional e você tem o racional. Então o lobo frontal fica exatamente no racional. O racional é o bom senso, é o discernimento. São as escolhas, baseadas em bom senso, em discernimento, e ali também tem as suas travas. Cada um de nós temos as nossas travas. Então uma pessoa é mais quieta, outra pessoa é mais tímida. Todos nós temos nessa região, particularidade nossa, são chamados de travas, não necessariamente ruins. Não necessariamente ruins. Mas cada um de nós temos uma forma de se expressar. Faz parte do nosso ritmo, da nossa evolução, do nosso jeito, da nossa história. Cada um de nós temos as nossas travas. Uma espécie de inibidor. Uma espécie de... Então você vai falar alguma coisa? Não fala não. Pensa antes de falar. Você vai agir de tal forma? Não age dessa forma. Reflete um pouco melhor. Então, o nosso lobo frontal, o inibidor, ele faz isso. Às vezes você tem vontade de... Entenderam? Então, não, melhor não. Vamos respirar, vamos conversar, vamos ver exatamente o que aconteceu. Vamos dar tempo ao tempo, depois eu volto nesse assunto. Não é assim que acontece? Quem faz isso com a gente? É o lobo frontal, é o racional. Não é o reptiliano, vocês podem ter certeza. O que o álcool faz? Ele inibe o inibidor. Ele acaba anestesiando o inibidor. E aí, cadê a trava? Não tem mais trava. Aí as coisas simplesmente vão da forma que o reptiliano e o emocional estão metabolizando. E aí as pessoas falam, e aí acontece de tudo, vamos dizer assim. Okay? Porque é uma região do nosso cérebro que está anestesiada, que está inibida, que está sob o controle do álcool. Então, quando fala coração e cérebro, qual é o estrago? Primeira coisa que ele faz, ele inibe o seu inibidor. Então, uma pessoa que é mais quieta começa a ficar falante, uma pessoa que não é agressiva começa a ficar mais agressiva. Aí, aquelas coisas que você vai pensar para fazer, você não pensa, você simplesmente faz. Você não consegue avaliar riscos, você não avalia porque é o inibidor que avalia os riscos. Então você vai abusar da velocidade, porque você está com o seu lobo frontal, de alguma forma, anestesiado. E as informações estão passando direto. Uma outra região do cérebro, que é atacada pelo álcool, é chamada de hipocampo, que tem a ver com a memória, com os registros do que pode estar acontecendo naquele momento. Não que você perca a consciência, não. Você sabe onde você está e o que você está fazendo. Porém, os fatos que estão acontecendo fogem do registro. Aí tem o que? A amnésia alcoólica, chamada também de blackout. Em alguns total, em outros parcial. Então as pessoas às vezes no outro dia não se lembram exatamente do que fizeram ou se lembram de forma fragmentada. Mas o que aconteceu? O álcool, de alguma forma, atingiu o hipocampo. Atingindo, que é o registro da memória atual, de forma total ou de forma parcial, está bloqueado. As informações estão passando direto.
não está registrando. Então, quando uma pessoa fala, não lembro exatamente do que eu fiz, não lembra mesmo. Ou lembro parcialmente do que eu fiz. É verdade isso. Ela não está escondendo a informação, porque a parte do cérebro responsável pelo registro da memória está anestesiada, está comprometida. E as pessoas fazem coisas daí. Entenderam? Então esse blackout ou amnésia alcoólica se dá pelo hipocampo. Então você tem o hipocampo comprometido e o inibidor comprometido. Nós sabemos mais ou menos qual é o resultado disso. Qual é o resultado disso? O reptiliano vem à tona, porque não encontra bloqueio. O emocional também fica encharcado com tudo aquilo e as pessoas tomam decisões, fazem coisas que com certeza vão se arrepender depois. Entenderam? Porque nosso cérebro é racional, nós somos humanos, tentando ser seres humanos. Então qual é a melhor parte do nosso cérebro? É o lobo frontal, é o discernimento. O nosso lado humano ou ser humano está na frente, não está atrás. E o álcool faz com que essa parte de discernimento, de bom senso, de equilíbrio se perca em função do álcool. Então no consumo, em 3 fases, nós já vimos aqui que não precisamos. Porém faz parte da nossa história, faz parte da nossa cultura, faz parte das nossas reuniões sociais. O próprio Jesus na época, quando ia nas festas, ok? Então não é um problema exatamente do uso, mas do abuso. O problema não é o uso, faz parte da nossa história. Precisar? Não preciso. Está aqui, ó, não precisa. Ok? Mas faz parte da nossa cultura. Então o próprio Jesus e outros espíritos também, considerados evoluídos, consumiam, porém, vocês imaginam o controle que eles tinham sobre aquilo, porque fazia parte do contexto, O problema não é o uso, é sempre o abuso. O nosso problema está nos excessos, ok? É que nem a história de comer carne, é a mesma história, ainda faz parte de um contexto. Precisamos? Não. Comemos por quê? Porque é um outro vício milenar. Dá para se quebrar isso do dia para a noite? Não. Porém, gradativamente você vai quebrando isso. É a mesma coisa do consumo do álcool, do tabagismo. Aos poucos, o espírito esgotado, cansado, chega um momento que o nosso espírito, ele cansa de determinados comportamentos, ele cansa. Ele percebe que a relação custo-benefício, aí ele esgota. E às vezes é necessário que você esgote até a última gota para você perceber aquilo. Só que aí às vezes é muita dor, é muito sofrimento, que não precisaria. Mas num consumo, o que acontece? Um consumo em 3 fases. Já que faz parte de um contexto, já que faz parte da nossa sociedade, que faz parte da nossa cultura, que é um vício milenar, ok? Então, como é que fica essa história do consumo? Primeiro, uma quantidade mínima, que é relativa, ok? Para algumas pessoas, meio copo já é suficiente, para outras pessoas, 1 copo já é suficiente, para outras pessoas, nem meio copo, menos do que isso. Então, quantidade mínima tem a ver também com a pessoa, não tem a ver com quantidade, ok? Uma quantidade mínima onde se mantém o bom senso. Você percebe que você está exatamente como você chegou. Exatamente como você antes da festa, antes do evento, você está 100% igual. 100% igual. Aí eu lembro uma vez que perguntaram para o Chico Xavier sobre a questão do carnaval. Se era certo, se era errado, como se comportar no carnaval, Ele falou, o problema não é ir, o problema é voltar. Olha que interessante, ele não falou para ir ou para não ir se estava certo, se estava errado. Aliás, os espíritos superiores nunca vão te dar uma resposta pronta, nunca, porque ele vai trazer uma reflexão. Ele continua a conversa. Se você voltar, como é que você foi? É só mais uma festa, como tantas outras. Entenderam? É só mais uma festa, como tantas outras. Então o problema não é ir. O problema é você voltar. Se você voltar como você foi, é uma festa, como qualquer outra festa, que não faz mal para ninguém. Que é até necessária dentro de um contexto de confraternização e festa. Deu para vocês entender? Nós precisamos disso também, por que não? Mas o problema é o retorno. Aqui é a mesma coisa. De repente você está num evento, numa situação, numa quantidade mínima que você mantém o bom senso. Você percebe que você está idêntico
há 1 hora atrás, há 2 horas atrás, ou 3 horas atrás. Está igual, exatamente. Você não mudou nada, absolutamente nada. Então, é uma quantidade mínima onde se mantém o bom senso. Num segundo estágio, perde o filtro. O que é o filtro aí? O inibidor, essa hora, está encharcado, está anestesiado. E você começa a falar, agir e fazer coisas que não é normal você fazer. De repente, uma pessoa mais quieta começa a ficar falante. Às vezes, o riso começa a ficar estrondoso. Você fala, e as pessoas percebem a diferença, nós percebemos a diferença. Ok? Então, perder o filtro é quando a pessoa deixa de ser ela. Ela percebe que ela está diferente. Às vezes ela está mais emotiva, mais revoltada. Depende, cada um é um. Dependendo do momento que você está passando, da problemática que você está passando, ou da alegria que você está passando, quando você perde o filtro, você perde o bom senso. E aí, quando você perde o bom senso, tudo pode acontecer. Então, um segundo estágio é perder o filtro, é estar com o lobo frontal e o hipocampo comprometido. Você perde o filtro e se compromete muito mais. E num terceiro estágio, perde o controle totalmente. Mas totalmente, podendo chegar até um coma alcoólico. Aí as pessoas cometem até crimes em situações assim. Até crimes, ok? Pode até entrar em um coma alcoólico. Então, o terceiro estágio é quando a pessoa perdeu completamente o controle. E aí, para um crime ou para um coma alcoólico, é um passo. Então, o álcool em 3 estágios, né, em 3 fases, ele passa por essas 3 fases. Num consumo mínimo, num consumo onde a pessoa perde o filtro, e num consumo onde a pessoa perde completamente o equilíbrio e o bom senso. Entenderam? E aí, níveis de comprometimento pode gerar até crime, até suicídio. Não imagine, todo tipo de situação, até entrar num coma alcoólico. Porque há uma mudança de comportamento quando está alcoolizado. Às vezes aquela pessoa tem aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela frustração. Nesse momento ela põe tudo para fora. Da pior forma possível, inclusive. No pior lugar possível, às vezes com as piores pessoas possíveis. Isso acontece, porque você está com o filtro completamente comprometido. Antigamente, até pouco tempo atrás, se achava, pelo menos, que o alcoólatra era aquela pessoa que bebia todos os dias. Então nós tínhamos esse conceito. Era um conceito quase que universal. Hoje já se sabe que não é bem assim. Também é assim. Também. Mas existe um outro fator que não era considerado, mas com esses 10% da população em tratamento, aí você tem números para formar novas teorias, 10%. Então, beber todos os dias é uma situação. Mas às vezes a pessoa não bebe todos os dias. Ela bebe, por exemplo, no final de semana. Mas, em compensação, tudo que ela não bebeu durante a semana, ela bebe num único dia. Ou às vezes 15 dias, às vezes uma vez por mês. Mas você percebe que perdeu completamente o controle. Então não é exatamente a frequência, mas a quantidade. Entenderam? A frequência também é, mas a quantidade ingerida num único momento, num único dia, num único evento, também é considerado hoje, pela Organização Mundial de Saúde, uma pessoa que é dependente, é uma pessoa viciada, está passando por um transtorno para o uso de álcool. Eu bebo uma vez por mês, mas também quando eu bebo tudo. Você está sendo considerado da mesma forma. Com a mesma gravidade de quem bebe todos os dias. Não tem diferença aí. Vai ser tratado da mesma forma, do mesmo jeito. Mas eu bebo só uma vez por mês. Mas esse é uma vez por mês, para você é uma quantidade tão grande que o seu fígado não suporta, que o seu coração não suporta, que o seu cérebro não suporta, e você comete os mesmos desatinos. Ok? Então veja, o alcoólatra é aquele que começa e não para. Começa e não para, não vê o fim. Não vê o fim. Aí você também tem uma questão espiritual por trás disso. Todo vício,
você tem o obsessor seu, personalizado, aquele que às vezes você traz de outras existências, ok? Que está ali juntinho, tem uma razão por ele estar do seu lado, não existem injustiças, não existe. O obsessor é gente como a gente, nem mais nem menos, mas se está do seu lado é porque existe uma razão, ok? Então, por trás de qualquer vício, você tem o seu obsessor. 1, 2, 3, 4, 5, não importa, mas ele é seu. Mas por trás de qualquer vício, você tem 10, 20, 30, 40, 50 obsessores que não são seus. Eu não estou exagerando no número não, tá? Eu não estou exagerando, porque é assim mesmo. Mas que tem a ver com o vício. Eles estão ao seu lado por causa do vício. Não exatamente por causa de você, às vezes nem te conhece, nem quer te conhecer. Mas para eles você é importante, porque você ajuda a mantê-los no mesmo vício. Então a gente vê algumas cenas em relação à bebida alcoólica. Às vezes um ou duas pessoas sentam para beber, daqui a pouco tem uma dúzia, tem duas dúzias. Já viram essa cena? E até a própria pessoa diz, nossa, mas bebemos tudo isso? Não, vocês não beberam tudo isso, vocês podem ter certeza. Do lado de vocês tinha 20, 30, 40 ajudando vocês a beberem. Então uma pequena parte daquilo foi para você, uma boa parte daquilo foi para quem estava do lado. Eles ficam do lado sugando. E junto da bebida vem o seu fluido vital. Entenderam ou não? Então todo vício, você tem o seu obsessor, que às vezes nem é viciado naquilo, mas está ali estimulando o seu vício. Às vezes ele não tem nada a ver com aquele vício, mas ele está estimulando o seu vício. E pode falar, Jackson. A pessoa que comercializa, a pessoa que vende. Então, aí você fica imaginando que todos, de alguma forma, estão comprometidos com a lei maior de causa e efeito. Não estamos julgando ninguém, tá? A doutrina espírita não tem esse perfil. Mas todo aquele que está envolvido com algum vício é responsável ou corresponsável por aquilo. E, dentro das leis maiores, mais cedo ou mais tarde, você tem que resgatar aquilo. Não exatamente com Deus ou com a espiritualidade, mas com a sua consciência. Em algum momento você será chamado a refazer aquilo. E no tempo a gente já causou morte de muitas pessoas por causa do vício do álcool. Sem dúvida. Tem. Aí você tem aí espírito depois reencarnando, né, lá na frente, com algumas situações para serem ressarcidas com a sua consciência. Então, querendo ou não, direta ou indiretamente, todos nós somos responsáveis. Direta ou uns mais, outros menos. E cada um vai responder na proporção da sua responsabilidade. Agora, ninguém vai ser protegido pela sua ignorância, porque ninguém é ignorante. Deu para você entender ou não? As leis de Deus são tão perfeitas, é a questão 621 do Livro dos Espíritos, que cada um vai responder, as leis são as mesmas. Não existem duas leis. É uma única lei só. Mas cada um vai responder na proporção da sua ignorância ou do seu conhecimento. Na proporção sobre aquilo. Até que ponto você era ignorante? Até que ponto você não era ignorante? Até que ponto você podia ter mudado uma situação e não quis mudar? É a sua consciência, não tem ninguém apontando o dedo para ninguém. Então, em relação a isso, todos, de alguma forma, somos mais ou menos responsáveis. Mais ou menos. Mas, mais uma vez eu estou falando, a doutrina espírita não acusa, não condena, amplia os nossos horizontes. Só amplia os nossos horizontes. Mas o que aconteceu até 15 minutos atrás é passado. É sempre presente e futuro. A doutrina espírita sempre nos ajuda a entender presente e futuro. Passado, já foi. Ok? Veja. Então é a quantidade de... Isso é um conceito novo, relativamente novo. Ok? Tem muito mais a ver com quantidade do que com frequência. Mas aqueles que têm a frequência também têm esse problema. E as mídias reforçam o consumo de drogas. Vão responder também, todo aquele que estiver envolvido, sim ou não. Ok? Todos. Abstinência, um problema gravíssimo. Maior do que o cigarro, inclusive. Nós falamos sobre isso na semana passada. Mas no caso do álcool, por atingir o coração, por atingir o cérebro,
cria uma situação aqui, ó, que precisa de tratamento. Sozinha a pessoa não resolve. Então, sintomas da abstinência variam de indivíduo para indivíduo, claro, porque cada organismo é um organismo, porém, todas elas se enquadram nisso daqui: tremores, ansiedade, agitação, insônia, febre baixa, respiração acelerada e até convulsões. Então, o álcool, ele, no momento da abstinência ou na crise da abstinência, ele gera toda essa situação aqui. Vai depender do organismo, mas todos estão classificados na crise da abstinência com um desses sintomas ou com alguns desses sintomas. Deu para você entender ou não? Então, a abstinência pelo uso de álcool, no caso do alcoólatra, faz com que a pessoa sinta isso daqui. É muito grave, sim. É uma doença gravíssima. Não se fala mais de uma doença grave em relação ao álcool. Hoje se classifica como uma doença gravíssima. Um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública. Além do problema de saúde, depois você tem um problema também na questão da justiça, em relação a algumas atitudes aqui. Então dá para vocês imaginarem o tamanho do problema ou do desafio que está nas nossas mãos, ok? Não para julgar, não para condenar, mas para de alguma forma contribuir de forma positiva para essa situação em nós e às vezes servir de exemplo para quem está ao nosso lado, ok? Veja, não gostamos do álcool, gostamos do efeito que ele nos proporciona. O organismo não aceita o álcool, ele não é feito para ter álcool. Ele não precisa desse tipo de combustível, mas então ele não gosta, mas ele é disfarçado de sabor, de várias situações, onde você gosta do efeito do álcool. E aí quando nós chegamos num ponto, você fala, puxa vida, é um problema gravíssimo, é um problema milenar, é um problema que se nós estamos no primeiro século do último milênio, é um problema de todos, mesmo que a gente não tenha esse vício, ou que não tenha ninguém ligado a nós em relação a isso, não quer dizer que também não faça parte de algum amigo, de alguma situação, de algum parente. Então é nosso problema também. Não tem mais como lavar as mãos. Tudo que acontece no plano de provas e expiações também é problema nosso. Então quando o indivíduo começa a evoluir, quando ele percebe que tudo que acontece é problema dele também, e ele pode ajudar de alguma forma. Ele pode contribuir de alguma forma. Não tem isso de lá, aquilo é para lá. Não existe. Tudo é nosso. Tudo faz parte. Tudo é o nosso crescimento, a nossa evolução. E se está acontecendo do nosso lado ou em nós, é porque existem lições essenciais para nós também. Para nós também. E se eu fosse um espírito puro? Eu estaria envolvido com isso se eu estou encarnado? Sim, claro, evidente. Principalmente. Porque você, com a sua estrutura, vai nos ajudar a superar isso, a aliviar as tensões sobre isso. Então, todos, de alguma forma, temos uma história com isso. E precisamos reavaliar os nossos conceitos. Não é julgar, não é condenar, mas é ajudar sempre. Então, no caso do dependente, vamos pensar aqui se fôssemos dependentes, ok? É uma sequência de perguntas difíceis de serem respondidas, mas necessárias, porque quem se propõe a responder essas perguntas é porque quer melhorar, é porque quer se tratar. Qual é a diferença mesmo entre um espírito de provas e expiações e um espírito de regeneração? Os dois são doentes, ok? Primeira semelhança, os dois são doentes. Segunda semelhança, é a mesma doença. Tanto o espírito de provas e expiações quanto o espírito de regeneração, os dois são doentes e os dois têm a mesma doença. Então são as semelhanças. Estão no mesmo meio, estão no mesmo planeta, ok? Estão envolvidos com as mesmas situações. Então, se os dois estão doentes, a doença é a mesma, e eles estão no mesmo meio, qual é a diferença então? A aceitação. O doente de provas e expiações é aquele rebelde, ele briga, ele justifica, ele terceiriza.
mas ele não aceita. Então ele não vai responder essas perguntas. Ele não vai responder essas perguntas. O doente de regeneração vai responder as perguntas. Para ele. O problema não é você responder as perguntas para os outros. Tem uma história, chegou um espírito uma vez, para o Dr. Bezerra de Menezes. Pediu uma entrevista com ele, pediu um atendimento, um acolhimento fraterno com o Dr. Bezerra de Menezes. E um espírito muito transparente, muito honesto, muito simples, muito objetivo, muito direto, muito racional. E ele começa a falar assim para o Dr. Bezerra de Menezes: eu sou agressivo, eu sou violento, eu sou mal educado. Ele foi fazendo uma lista. Ele fez uma lista. Eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. E o Dr. Bezerra de Menezes só ouviu cada palavra. O que o senhor tem para me falar? Ele falou: eu sou igualzinho você. Não tem diferença nenhuma entre eu e você. O problema é que eu sei que eu sou assim e eu corro disso todos os dias. Mas eu sou assim. Mas tudo isso está dentro de mim também. Não tem nada fora de mim. Tudo que você falou encaixa perfeitamente aqui. Só que hoje eu corro disso. Eu sei que existe e está dentro de mim. Então a cada dia que passa eu vou trabalhando isso dentro de mim. Entenderam a diferença? Então o espírito de regeneração é aquele que se reconhece doente, mas que está em tratamento. Não justifica, não terceiriza, não briga com os médicos, com os enfermeiros, com a família, com os amigos. Não. É uma pessoa: estou doente, eu preciso de ajuda, me ajude. Então o dependente de um planeta de regeneração responde essas perguntas. Um dependente de um planeta de provas e expiações não vai responder essas perguntas. Porque ele vai justificar, ele vai terceirizar, ele vai achar desculpismos. Okay? Primeira pergunta: já pensou em largar da bebida? Primeira pergunta. Eu? Quando fala eu assim, né? Já falo, ixi, porque não é com ele, parece que a pergunta não é com ele. Então, já pensou em largar da bebida? Essa é a primeira pergunta. Segundo, você fica aborrecido quando outras pessoas criticam o seu hábito de beber? E quem critica é quem ama. Pense, quem critica é porque ama a pessoa, gosta da pessoa, tem afeição. Às vezes é um pai, é uma mãe, é um filho, é um amigo, mas chega e comenta e fala. Então, se você fica aborrecido quando alguém faz algum comentário ou uma crítica, é porque existe um problema. Se você está aborrecendo, é porque está dentro de você. Se doeu, pega que é seu. Primeira coisa. Se alguém nos acusa de alguma coisa e aquilo dói dentro da gente, fala: peraí. Uma vez Chico Xavier estava chateado, num cantinho, triste, porque tinham acusado ele de algumas coisas. Veja, Chico Xavier era um ser humano, tá? Não era anjo. Era um ser humano que tinha seus altos e baixos também. Ok? Ele estava chateado porque ele foi acusado de uma situação lá. E aí Emmanuel veio para trabalhar com ele e encontrou ele naquele estado, vibratório baixo. Ok? Ele precisava trabalhar, precisava escrever, precisava atender as pessoas. E naquela vibração baixa não se produzia nada. Era impossível se produzir alguma coisa de positivo naquela vibração. E aí Emmanuel falou: o que aconteceu, Chico? Olha, sabe o que aconteceu? Aí Emmanuel para: não quero saber o que aconteceu. Porque ele ia contar o caso. Emmanuel falou: para. 3 perguntas. Então, cabe para nós também essas 3 perguntas, tá? Sempre. Primeiro, Chico, essa acusação, essa injúria, é verdade? Se é verdade, é verdade. Agradeça, é verdade. Você vai evoluir em cima disso. Ele pode ter errado na forma, mas ele aceitou na essência. Então, se é verdade, é verdade. Aceita e agradeça, inclusive. Porque ele falou algo que você não queria ouvir, mas estava dentro de você. Então, primeira pergunta: é verdade? Ele pode ter errado na forma de se expressar, mas às vezes ele acertou em cheio na essência. Segunda pergunta: é meia verdade? Não é tudo aquilo, mas uma pequena parte daquilo. Se é uma pequena parte daquilo, agradeça também. Ele está te ajudando.
Ele está te ajudando. Ele está mostrando algo para você que você não quer enxergar. Agradeça também. Por que não? Terceira pergunta, é mentira? Se é mentira, levanta e vamos trabalhar, que não dá tempo para ficar perdendo com essas coisas não. Entenderam, pessoal? Então, frente a uma acusação, uma injúria, uma situação, vamos pensar nisso. Se serve para ele, serve para nós. Então, se alguém está te acusando de alguma coisa, é para você fazer uma reflexão. É verdade, realmente, porque realmente eu estou abusando. Mas não é tudo isso, mas é uma parte. Se é uma parte, também cabe. Não cabe, fim. Mas é a sua consciência. Não é uma resposta para fora. É você com a sua consciência. Terceiro, você já se sentiu culpado por beber? Bebe, no outro dia está estragado. Bate aquele sentimento de culpa. Se bateu o sentimento de culpa, é porque houve um equívoco, houve um exagero, houve uma situação que você se comprometeu. Então, se bate o sentimento de culpa, é porque existe algo dentro de você já reconhecendo que houve uma falha, que houve uma situação. E quarto, você já bebeu pela manhã para se sentir melhor? Veja. Então são perguntas essas que o dependente precisa fazer para ele começar o tratamento. Todo aquele que sai de provas e expiações para a regeneração, ele já fez essa pergunta, ele já respondeu essa pergunta, e em cima dessas perguntas ele começa o tratamento. É em cima dessas perguntas. Ele não está respondendo para ninguém ou convencer ninguém de nada. É para ele isso daí. É para ele isso daí. Não é? Que todos nós estamos envolvidos com isso, pouco ou muito, todos estamos. Se isso está fazendo um estrago na nossa vida, pouco ou muito, mas às vezes está fazendo estrago na vida do lado da pessoa que está do nosso lado. Então estamos envolvidos também. Então você tem, sobre todo vício, um processo obsessivo grande. Então quando eu falo 30, 40, 50, eu não estou exagerando. Qualquer vício. Por quê? Os espíritos desencarnam, continuam os mesmos. Nem mais nem menos. Mais sensibilizados. Porém, eles ainda precisam daquelas sensações. E para onde eles vão? Próximos a pessoas que estão naquelas situações. Para absorver junto. Para se sentir vivo, entre aspas. Para se sentir mais vitalizado. E a aparência desses espíritos é cadavérica, literalmente falando. Tá? Eu não vou detalhar mais para vocês, mas por sugar a energia vital, são vícios degradantes. Então o impacto desse vício no corpo espiritual vai de alguma forma deformando, consumindo. Então o aspecto deles é um aspecto complicado. Estão ali, 20, 30, 40, 50, em torno de qualquer vício. Então quer dizer que se eu pegar, meia taça de vinho na minha casa? Não, claro que não, evidente que não. Mas se você está num local onde tem excesso, pode acontecer. A pergunta que eu faço para você não é sobre os espíritas, mas sobre o trabalhador espírita que trabalha com sua mediunidade. Sim. Na questão da psicografia, psicofonia, pictografia. Porque a gente sabe, né? Sim. Socialmente, a cerveja é vinho. Sim. Sabe, eu vejo, não estou julgando. Sim. A minha opção, eu escolhi por causa da minha, né? Sim. E aí, como é que fica? O ideal, claro que o ideal seria zero de consumo sobre qualquer vício. Isso seria o ideal. Okay? Tem uma frase que diz assim, um médium, já falou exatamente do médium que trabalha com a mediunidade de forma mais ostensiva. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: todo médium, anotem porque vai cair na prova, todo médium é um obsediado e potencial em habeas corpus, em liberdade vigiada. Todo médium é um obsediado em potencial em habeas corpus. Por quê? Porque ele tem a sua mediunidade mais aflorada, a sua sensibilidade. Então, todo vício potencializa. Todo vício é um complicante. O ideal
não só na condição espírita, né? Mas o ideal é que você não tivesse envolvido com nenhum tipo de vício. Nenhum tipo de vício. Ok? Então, como que a doutrina espírita fala? Se você for passar numa peneira, infelizmente, as pessoas que não têm nenhum tipo de vício, você não vai ter trabalhador, essa é a grande verdade. Você vai orientando para que a pessoa vai se libertando aos poucos. Então você vai colocando ela em outras tarefas, para que aos poucos ela vá minimizando isso dentro da rotina dela, para a saúde dela, para a mediunidade dela. Mas num primeiro momento, né, você tem que fazer todo um trabalho, um tratamento, para minimizar ao máximo essa condição. Minimizar até zerar, que aí seria a condição ideal. Mas impedir alguém, é lógico, ter os excessos, nunca. Mas todo o processo de orientação da pessoa, olha, eu tenho tal vício. O cigarro, por exemplo, vamos falar do cigarro. Olha, 3 dias antes de eu me envolver num trabalho mediúnico, eu não vou usar. Até ela for 4 dias antes, 5 dias antes, até que aos poucos ela possa ir se libertando disso. Ok? Esse seria o ideal, é que não tivesse nenhum tipo de vício. Porque você, de alguma forma, principalmente o passista que tem algum vício, ele acaba transmitindo. A espiritualidade vai lá, vai bloquear, às vezes vai ter que cuidar dele primeiro, então ele vai dar mais trabalho. Mas hoje, para você encontrar um grupo de pessoas para trabalhar com a mediunidade ostensiva, zero vício em relação a tudo, você quase não vai achar. Você vai orientar, minimizar, até que a pessoa possa, em algum momento, se libertar daquilo. Mas você não permitir determinadas coisas, você pode, por enquanto não, até você amenizar essa situação, mas vai fazendo outras tarefas, até você se conscientizando da situação, sem julgar, sem condenar, sem proibir, mas orientar sempre. É a aula de hoje, por exemplo, deu para vocês entenderem? E a própria pessoa, com o bom senso, com o discernimento, também fala, poxa, hoje eu tenho um trabalho mediúnico, hoje eu vou, até em relação à comida. Quais são os 5 vícios degradantes? Fumo, o álcool, né? Você põe as drogas no meio, a gula, sexo não, abusos sexuais, transtornos sexuais, ok? Transtorno, aquela coisa fora de contexto. Então veja, são 5 vícios degradantes. O ideal é que não tivéssemos nenhum, zero todos eles. Mas o álcool sendo um dos mais graves, sem dúvida. no caso da mediunidade, Precisaria ser diminuído quase zero. O mínimo do mínimo do mínimo. ele atua nesse bloqueio desse médico na hora. É assim, Ana, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Né? Já vimos nos livros de André Luiz que ele conta casos de médiuns que chegaram, os mensageiros, é o segundo livro, os mensageiros, onde médiuns não chegam devidamente preparados para o trabalho mediúnico. E a espiritualidade tem um trabalho a mais, com eles, ok? Mas o trabalho transcorre, mas para bloquear algumas coisas, para que eles possam dar pelo menos o mínimo que eles possam oferecer. O ideal é que não tivéssemos, mas dentro do contexto, dentro da cultura, minimizar ao máximo, até se libertar. Essa é a orientação da doutrina espírita. E dependendo de algumas situações, por exemplo, não temos trabalho de materialização, não temos, nem é necessário isso, mas já teve muito. Qualquer vício aí compromete a integridade física do médium. Aí tem que ser zero. Porque o ectoplasma doado, ele retorna. Deu para vocês entenderem ou não? Então, se tiver um ambiente contaminado por qualquer vício, retorna. Então, o trabalho de materialização, jamais. O passe teria que ser minimizado ao máximo do máximo, até zerar. Outras tarefas também, mas causam menos impacto. Mas o ideal seria que não tivesse nenhum tipo de vício. Mas é muito difícil você encontrar hoje pessoas, grupos de pessoas dentro da nossa sociedade, olha, 0 no 5. Aí você tem, além do vício, você tem o quê? Chamados de defeitos. Maledicência, causa um problema também ou não? Olha, interessante. Então, as nossas tendências negativas também, porque isso acaba intoxicando e contaminando o pensamento. Então, além dos vícios, você também tem o quê? Uma condição moral, que também pode prejudicar. O médium é como se fosse um espelho. A imagem vem de cima, reflete nele e manda na horizontal. Então, vem na vertical, bate e vai na horizontal. Um médium moralmente
transtornado moralmente, ele deforma a mensagem. Deu para vocês entenderem ou não? Né? Olha, se tivesse caído alguma coisa. Então, conclusão, vícios e defeitos. Mas se a gente parar para pensar, mas por que então vai trabalhar como médium? Para ele. Também faz parte do tratamento dele. Ele também muitas vezes vai se encontrar em situações que ele vai ter que rever aquela condição. Então, encontrar um grupo mediúnico para trabalhar 0 vícios e 0 defeitos, acho que não existe. Acho que não existe. Ok? Pode falar. Então, falando dos vícios degradantes, eu vou da gula. O que é essa definição da gula? Fala um pouquinho mais alto para mim, porque eu não escutei o que você está falando. Às vezes a máscara atrapalha um pouco. Você estava falando da gula? Sim. Degradante e tal. Qual seria a definição da gula? Para gula, veja. O que seria um excesso de comida? Mas uma pessoa de se tornar coisa mórbida, assim, ou é só ser extremamente exagerado em carne? Então, o que acontece com a gula no caso? Ok? A gula, o excesso de comida. Ele, além do estômago, além do fígado, ele compromete todo o metabolismo do organismo. E aquilo vai exalando para fora. Vai colocando aquela substância. Tá? E vai para o cérebro também. Então, a própria gula, que é a comida em excesso, prejudica o raciocínio, prejudica a meditação, a prece. O corpo fica extremamente sobrecarregado. Todos os órgãos precisam trabalhar muito mais para metabolizar tudo aquilo. Só que você coloca todos os órgãos trabalhando mais, ele consome mais fluido vital. Ele consome também. E você tem processos obsessivos em cima da gula também. Então, a gula que nos parece algo inofensivo, não é. No livro Os Mensageiros, eles explicam um caso que uma pessoa vai para trabalhar mediunicamente e ela tinha ingerido, um tempo antes, uma quantidade além do necessário. O que ela deu de trabalho para a espiritualidade. Às vezes os espíritos, a espiritualidade, fica uma meia hora cuidando dos médiuns, tirando todos esses excessos para eles começarem a trabalhar. Olha, interessante. Então eles vão nos tratar primeiro para depois a gente servir de ferramenta favorável para eles. Então, eles sabendo desse nosso momento evolutivo, dessa nossa deficiência moral, desse nosso envolvimento com o vício, porém, aí vem sempre uma vírgula aí. O esforço, se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más tendências. Então, se você está se esforçando, não que você já tenha conseguido, você já se coloca na condição de um instrumento dócil, mesmo que você tenha um vício. O esforço em domar as más tendências. Aí na questão do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: é possível domar as nossas más tendências? É uma questão do Livro dos Espíritos. E a resposta, sim, e com poucos esforços. O que nos falta é a vontade. Olha a resposta do Livro dos Espíritos. Sim, com poucos esforços, eu li isso umas 5 vezes, é poucos esforços, o que nos falta é a vontade. Então, não é para se transformar em anjo, não é isso, você não é na escola de anjo, mas é para se transformar em um ser humano que está se melhorando, num espírito de regeneração, que se reconhece doente, mas que já está em tratamento. Se está em tratamento, não quer dizer que ele se libertou dos vícios, mas ele está se libertando dos vícios. Então, o esforço em ser uma pessoa melhor, já, de alguma forma, nos coloca em condições para auxiliar. E auxiliando os outros, estamos auxiliando a nós mesmos. Mas o ideal, Ana, seria não ter, ou minimizar ao máximo. Essa seria a condição ideal. Então, entenderam essas 4 perguntinhas aqui ou não? E perceberam como elas têm uma profundidade, uma complexidade muito maior? Porque quando que eu sei que um espírito quer entrar para a regeneração? Quando ele é doente, quando ele faz perguntas, e em cima das perguntas que ele não justifica, que ele não terceiriza, mas ele reconhece e trabalha em cima disso. Que leve 100 anos, o tempo aí é relativo, mas que ele já se coloca na condição de poder ser o seu principal médico, seu principal cuidador, ok? Dentro de uma estrutura, um tratamento. Pode falar. Falar mais especificamente da
Vamos colocar essa resposta, que essa resposta é muito comum, né, se entender. Vamos lá então. Existe tudo um porquê e uma razão. Então, se você perguntar para um umbandista que conhece a Umbanda, tá? Eu falo assim porque às vezes não conhecem superficialmente. Ele vai explicar exatamente o porquê e a razão de cada coisa que acontece ali. Ele vai explicar. Então, o álcool tem um efeito assim, 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 assim. Né? O fumo tem um efeito assim, 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 assim. A batida do tambor tem um efeito. Ele explica. Não é achismo. Entendeu? É porque o tataravô falou que era assim. Não. Você sabe porque você estuda, porque você pesquisa. Então você vai explicar o porquê e a razão daquilo. Então, a Umbanda tem todo o seu ritual, tem todo o seu jeito de trabalhar, que é perfeito, ok? Então, estamos aqui para discutir isso. Então, o umbandista conhece o porquê e as razões de cada procedimento que está acontecendo ali, de forma racional, de forma lógica, de forma objetiva. E aí ele não comete nenhum tipo de excesso. Tudo bem? Aí ele não comete nenhum tipo de excesso. Ele vai usar naquela quantidade, daquela forma, daquele jeito, com aquele propósito, com aquele conhecimento. Fato. Os achismos vêm os exageros, ok? Então vamos deixar isso de lado. A Umbanda moderna, vamos falar um pouquinho da Umbanda moderna agora, ok? O que é a Umbanda moderna? Pessoal, as pessoas que estão estudando, que estão pesquisando, que mantêm os mesmos rituais, claro, evidente, há toda uma estrutura que vem vindo nesse daí. Porém, já estão percebendo, já estão sentindo que o uso de determinadas situações, não para eles, mas gera um desconforto, um inconveniente, um mal-estar em pessoas que não conhecem a Umbanda. Deu para vocês entenderem ou não? Estão conseguindo entender o meu raciocínio ou não? Então, a Umbanda moderna são aquelas pessoas que conhecem a Umbanda, estudam sobre a Umbanda, entendem a Umbanda e sabem o porquê e a razão de cada procedimento. Sabe? Ponto. Porém, não ignoram que determinadas ações ali prejudicam mal-estar, confusão, desconfiança em pessoas que não conhecem e não têm obrigação de saber. Começa por aí. Se você vai em qualquer religião, para conhecer determinada religião, você não tem a obrigação de saber toda a estrutura, de onde vem, toda a história e o porquê, as razões de cada procedimento. Vocês concordam ou não? A pessoa que vai para frequentar, que vai para participar, ok? Então, a Umbanda moderna, alguns dirigentes já perceberam que acaba denegrindo a imagem da Umbanda frente a algumas situações que para eles tem sentido, porém, para o público leigo, cria confusão, preconceito, gera todo um inconveniente. Então eles estão abolindo algumas situações, mesmo sabendo que isso faz parte de uma estrutura, para se evitar um mal maior de pessoas que não conhecem a Umbanda. Então isso já vem de uns 10 anos para cá. Okay? Mas quem conhece, que estuda, que pesquisa, não é a Umbanda moda da casa, ok? É aquela Umbanda estudada, pesquisada, organizada, que tem um trabalho maravilhoso, mas que já perceberam que algumas coisas acaba denegrindo a imagem da Umbanda, e não precisa disso. E a própria espiritualidade que dá o suporte, claro, evidente, sabendo disso também, sabendo dessa situação, trabalham em conjunto. Entenderam? Eu dei um curso de Umbanda nessa casa, 8 aulas, e fiz uma palestra, inclusive. Foi, então. Então, é isso, por isso que eu coloquei, sabe? Eu falei umbandista é aquele que sabe. Exato. Quando eu falei umbandista, eu peguei a essência. Aquele pessoa que sabe o que está fazendo, que é um trabalho, não é nada anímico, não é nada, é aquela coisa realmente estudada, pesquisada, dentro de regras, sabe? Aí você tem toda uma estrutura. Super controlado, hiper controlado. Então a espiritualidade superior que apoia, que orienta, que sustenta, sabendo desse inconveniente, frente à ignorância de quem vai, também acaba falando, é melhor não fazer isso, porque isso vai gerar... Eu vou dar um exemplo na nossa casa.
casa espírita, ok? Você vai dar o passe e você coloca a mão na pessoa. Deu para vocês entenderem? Tocar na pessoa. Tocar, a princípio não tem mal nenhum. A princípio não. Mas e a pessoa que recebeu o toque? Como é que ela vai imaginar aquilo? Ela tem a obrigação de saber? Não. Entenderam? A gente tem que pensar muito naquelas pessoas que estão sentadas na nossa frente, no caso do passista, que cada um é um. Cada um é um. Então, se você tem uma forma padronizada, você facilita o trabalho dos passistas e da espiritualidade que está dando suporte para aquilo. Entenderam? Existem passes padronizados? Existem uns 30, 40 passes padronizados, cada qual atende a uma necessidade específica. Temos o conhecimento dos 30 passes padronizados? Não. Para isso existe um estudo de anos. Vai ficar 5 anos só estudando esse assunto, para você entender o que é um passe padronizado, para atender determinadas situações. Então o que a espiritualidade falou? Olha, só com as mãos, sem tocar nas pessoas. Entenderam? O que acontece na Umbanda acontece aqui também? Entenderam ou não? Então você tem que fazer de tal forma para aquelas pessoas que estão chegando, que não precisam ter o conhecimento, mas que sejam atendidas nas suas necessidades. Então toda a religião, toda a filosofia, ela precisa se adequar à necessidade do seu público, não é o contrário. Não é o contrário. Você tem a sua estrutura, você tem um jeito de trabalhar, sim, mas atendendo à necessidade do público. Tudo bem? Entenderam? O tratamento. Primeiro, para a gente tratar qualquer vício, nós temos que partir do pressuposto que existe um vazio existencial, que existe um conflito, que existe um trauma, que existe uma mágoa, que existe qualquer coisa dentro de todos nós, né? Dentro de nós, vamos falar assim, dentro de nós, onde você precisa de um tratamento psicológico, para tratar esse vazio existencial. Semana que vem a aula vai ser sobre vazio existencial. Então todos nós temos os nossos vazios existencial, os traumas, mágoas, ressentimentos, todos temos. Então um tratamento psicológico com técnicas específicas, feitos por profissionais da área, vai ajudar a você trabalhar o quê? Esse vazio existencial. Então todo dependente precisa de um tratamento psicológico? Sim. Ponto. Qual é a parte mais importante da frase? O ponto. Não tem vírgula. A resposta é sim, ponto. Não é para você discutir dali para frente. A parte mais importante é o ponto. Sim, ponto. Ok? Então, primeira coisa é buscar um tratamento psicológico. Primeira coisa, primeiro passo, é entender de onde vem esse vazio, esse trauma, essa mágoa, esse ressentimento, essa inconformação. Às vezes é coisa de infância que vem trazendo, que está se escondendo atrás de um vício. Depois disso, nós temos o quê? Um corpo viciado e uma mente condicionada. Você tem toda uma estrutura neurológica batendo na mesma tecla. Deu para você entender ou não? Porque faz anos, ou décadas, ou existências que você está batendo na mesma tecla. O seu cérebro, de alguma forma, já se acostumou, já se conformou com aquela substância, com toda a estrutura que acontece. E aí você precisa também de um tratamento psiquiátrico com medicações específicas, para elevar níveis de hormônio, abaixar outro, diminuir níveis de ansiedade. Então você, além de um tratamento psicológico, você também precisa de um tratamento psiquiátrico, porque o seu cérebro precisa de medicamentos específicos. Aí é o psiquiatra que vai decidir quais serão, como serão, em que quantidade. Porque você tem que mudar a estrutura, o funcionamento do seu cérebro. Só com medicação que você vai conseguir. Ok? Porque ele é uma máquina. E se ele é uma máquina, ele funciona com estímulos. Se ele já tem um estímulo ali, girando, o que você tem que fazer? Parar o estímulo, ou diminuir. Isso só medicações que conseguem, porque ele está no automático. Deu para vocês entenderem ou não? Ele está no automático, ele é uma máquina. Preciso de um tratamento psicoterápico? Nesse caso aqui, o AA? Sim, claro que eu preciso. Porque você conversar com pessoas, com histórias,
semelhantes às suas. Isso ajuda. Esse tratamento, no plano espiritual, é interessante esse tratamento, porque você tem lá também tratamento psicológico, você tem lá também o tratamento psiquiátrico, e você tem também, tem todos na verdade, né? Como é que funciona numa colônia espiritual esse tratamento? É uma sala como essa, ok? Onde eles colocam 10, 12 cadeiras, às vezes tem um orientador, às vezes, outras vezes não tem um orientador. Eles deixam por 1 hora e meia, os espíritos conversando sobre o assunto, claro. Aí cada um conta uma história, a sua dor. E aí a história de um ajuda na história do outro. A história de um ajuda na história do outro. Às vezes tem um coordenador que vai orientando, não vai falando, só vai dando uns toques e eles vão falando. E algumas vezes eles ficam sozinhos nas salas por 1 hora, 1 hora e meia, até 2 horas, conversando entre eles, se conhecendo, se unindo nesse sentido. Eu tinha um amigo que trabalhava comigo e ele tinha esse problema, né? Aí chega um momento que ele precisava ser internado e tal. E aí uma vez ele contou sobre esse assunto, já tem uns 20 anos atrás, muito interessante. Ele ficou internado nos primeiros meses, aí no caso de internações, né? Você fica sem ver a família, você fica isolado literalmente, tá? Isolado literalmente. Pelo menos por uns 3 meses você não vê ninguém da sua família. Eu não sei como que é hoje, essa é uma história de 20 anos atrás. Depois eles vão passando por tratamento psicológico, psiquiátrico, com tarefas. Aí eles vão de alguma forma se desintoxicando. E são boas pessoas, são bons profissionais, é interessante isso. Aí cada potencialidade acaba vindo e tal. Chega um momento, depois de uns 6 meses, ele contando para mim, que ele é convidado a receber os novatos. Olha que interessante. Aí chega o enfermeiro, vem você, vem você, vem você. Hoje vai chegar aí 3, 4, todo dia chega, né? Vocês vão me ajudar a receber os novatos. Mal sabe ele o que era aquilo. Aí foram todos entusiasmados para ajudar a receber os novatos. Só que os novatos, a maioria, vocês imaginem como chegam. Revoltados, agressivos, violentos, transtornados e daí para frente. Aí o resto vocês imaginam por conta, ok? Não chegam bom dia, boa noite, nada. Chegam querendo quebrar tudo, revoltados, alguns amarrados, literalmente falando, okay? Palavrões, agressividade, tudo que vocês possam imaginar, eles chegam. Então eles têm que usar a força para conter. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, ok? E aí eles pegam uma força mesmo, até vai sedar, aí todo um processo. Chega um momento desse tratamento, ele fala assim, falou assim para o enfermeiro, como é que eu cheguei? Eles filmam, sempre tem um filmando. Aí ele mostra como você chegou. Daquele jeito, tá? Igualzinho, nem mais, nem menos. Isso faz parte do tratamento ou não? É um choque de realidade. É um choque de realidade. Porque nem ele se reconhece naquela pessoa. Mas eu não sou daquele jeito. E não é mesmo. Trabalhava comigo, não era. Mas quando estava nesse nível, era muito pior. Deu para você entender ou não? Transtornado, parecia um bicho. Isso fazia parte do tratamento. Receber os novatos era um choque de realidade para eles, para saber como é que eles chegam. E tudo o que aconteceu. É interessante esse tipo de forma de tratamento. Não sei como que é hoje, isso há 20 anos atrás. Em algumas clínicas especializadas. Você tem o tratamento psicoterápico, que é a reunião entre eles. Familiar, que precisa, pessoal. A referência é a família. Sempre. Ok? Sempre. Então a família também precisa de ajuda para ajudá-los? Sim, claro, evidente. Sozinho a gente aguenta? Não aguenta. Eu ouvi falar que tinha uma casa espírita em Campo Limpo, que eles tinham um trabalho especializados para cuidar dos drogados. Olha, interessante, eles tinham um trabalho lá, só, não sei hoje como é que é, só para cuidar das pessoas envolvidas em vícios. Interessante, se especializaram nesse tipo de trabalho, ok?
espiritual, pessoal, precisa? Podemos até fazer em conjunto, não precisa ser em quinto lugar eu vou fazer isso. Não, você pode colocar isso junto. Mas e essa sequência primeira aqui, ó, é de extrema importância. O espiritual pode estar junto, mas você não vai cuidar do espiritual em primeiro lugar. Você não vai cuidar. Quando uma pessoa tem fome, tem frio, tem sede, ele não quer ouvir falar de Jesus. Deu para vocês entenderem ou não? Não está em condições para isso. Ele precisa ser saciado, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser tratado. Depois, se for o caso, você entra no assunto. Se for o caso. Então você tem um tratamento psicológico, psiquiátrico, psicoterápico, familiar e espiritual, que pode até vir junto, mas ele não é prioridade no primeiro momento. Não é prioridade. E depois, em alguns casos, internações quando necessárias, que nem sempre resolve. E por quê? Falta vontade. Então o vício é complicado, é difícil, ninguém sai de um vício sozinho? Não. Mas o primeiro passo é a vontade. O primeiro passo é o mais importante. Só a vontade resolve? Não, porque ele precisa de ajuda. Mas quando o doente se reconhece doente, já é um passo. Quando ele vai ter crise de abstinência, ele vai ter seus altos e baixos? Sim, claro. Mas dentro de um tratamento você consegue ir se libertando, amenizando toda essa situação. Então, os vícios existem há milênios. Será que nós, em algum momento desses 6.000 anos, já não tivemos situações bastante complicadas com isso? Possivelmente. Ou aprendemos pelo amor ou aprendemos pela dor. Mas aprendemos. Podemos adquirir um vício nessa existência? Sim, claro que sim. É evidente que sim. Olha que interessante. A tendência você traz de uma existência passada. As tendências você traz. O vício pode ser adquirido nesta existência. Então você não traz o vício, você traz a predisposição. Deu para você entender a diferença ou não? Você traz a predisposição, você não traz o vício, mas a tendência você traz. Então o vício pode ser adquirido nesta existência. Se eu me deixar envolver com valores que não são meus, se eu começar a querer buscar umas situações que não são minhas, padrões que também não são meus, vai chegar um momento que o meu vazio existencial será tanto que eu vou buscar alguma coisa nesse sentido. E o vício está nas nossas mãos, está à nossa frente. É um vício relativamente barato, comparado com os outros. O álcool é relativamente barato, é de alguma forma estimulado todos os dias. Todos os dias você tem uma propaganda, propagandas atrativas. Então você se vê num planeta de provas e expiações, você traz uma predisposição, você tem um ambiente. Tudo que favorece. Tudo que favorece. Então necessariamente eu serei? Não. Porque a decisão é sempre sua. A decisão final é sempre sua. Então o fato de eu ter um pai alcoólatra, um exemplo, ok? Isso justifica? Não. Porque ele me ensinou até como não ser. Deu para vocês entenderem ou não? Quando você tem alguém da sua família ou da sua roda de amigos que tem alguma coisa nesse sentido, ele está te ensinando como não ser. Ele está sendo um professor. Porque ele está ensinando exatamente como não fazer, como não ser. Porque você sabe o resultado daquilo. Entenderam? Então o vício, o álcool, ele é muito pior que o cigarro. Pelos estragos que ele faz, não só no fígado, aí tem todas as doenças relacionadas, né? Desde uma cirrose, aí você tem um monte de doenças relacionadas ao álcool. Mas ele também compromete o coração, ele compromete o cérebro e ele compromete quem está de volta. Não tem ninguém que não esteja de volta que não vai sentir os efeitos, que não vai sentir o estrago, porque destrói todo tipo de relacionamento, profissão, convívio. Há um tempo atrás, no atendimento fraterno, eu atendi uma pessoa, ele me conheceu, porque a gente era criança no mesmo bairro, eu não lembrava dele. Até falou meu nome e tal, não sei o que lá. E ele tinha um problema de alcoolismo, ele veio em função disso. Né?
E aí, no atendimento fraterno, eu nem sabia que a esposa e os filhos dele estavam aí. Eu não sabia. Ele entrou, sentou, falou do problema, né? E aí a entidade, né, ou a espiritualidade que estava do lado, deixou bem claro. Falou, olha, a sua esposa e os seus filhos que estão aí, eu não sabia que estavam aí, eu estava lá na sala, te amo muito, mas paciência tem limite. Começou assim a conversa. Falei, foi bem claro com ele. A sua esposa e os seus filhos que estão aí, né? Aí ele falou, mas como que você sabe? Eu falei, eu não sei, eu estou aqui na sala fechada. Elas estão aí mesmo? Então, te amo muito, mas paciência tem limite. E toma cuidado. Aí a conversa continuou. Mas começou assim a conversa. Deu para vocês entenderem? Porque já devia estar num grau bem avançado, uma situação já bem complicada, nem espírita era, e veio para conversar. Ok? Aí passou todas as orientações dentro disso. Mas interessante é a entidade falar, né? A sua esposa, os seus filhos que estão aí, que te amam muito, mas paciência tem limite. Então a própria espiritualidade ajudando também. Então esse é o apoio espiritual, né? Espiritual, fora todo um processo obsessivo. Então, com certeza, no momento que ele vem, ou aqui, em qualquer lugar, ele é amparado, ele é recolhido. Os obsessores também são tratados, são cuidados. Então, existem clínicas especializadas no plano espiritual só para cuidar de viciados. Departamentos exclusivos só para cuidar, com especialistas, com técnicas ultramodernas, só para cuidar disso. Só para cuidar disso. Então, quando se fala que o Brasil é o hospital psiquiátrico de Jesus, não se ofendam. Pode falar. É uma doença gravíssima, não é mais grave. Então, questão de hereditária. É uma pergunta boa isso, né? Porque, veja, vamos supor que o nosso pai, os nossos avós, a nossa família traga essa situação. Então você vai ter, no momento da reencarnação, né, você vai receber do seu pai e da sua mãe diretamente uma influência, ok? Que não determina. Não determina. O que determina é você. É o que você traz no MOB. Ok? Agora, se você traz essa predisposição, que é a maior parte, e junta com mais alguma, isso é hereditário. Não, isso não é hereditário. Por mais que façam um exame de DNA e encontre lá um gene que propenso a esse tipo de coisa. Propenso. Não determinante. Nunca determinante. Nunca determinante. Uma influência. A decisão é sua. É o seu MOB que vai determinar quem você é ou o que você vai fazer. Frente àquela situação, a decisão é sempre sua. Sim. São 3 filhos, de 10, 3 escaparam. 2 mulheres, uma mãe, sim. E o irmão mais novo. O resto, todos alcoólatras. Os primos, a maioria alcoólatra. Sim. Meu Deus do céu, em doutrina espírita você fala assim, espíritos afins. Ok? Com a mesma afinidade, com os mesmos gostos, com as mesmas tendências. Mas é interessante você falar que de 10, 3 não é. Sendo que geneticamente é igual. E a influência é igual e o meio é igual. a sociedade também meio que seguir, não só, também as regras. Por exemplo, nos Estados Unidos, é proibido beber público. Sim, sim. Você como pai de menor, você é responsável se você trouxer bebida na sua casa, consumir junto com ele. Sim. Então, o exemplo, os gatilhos são evitados dessa forma. Com certeza. Aqui a gente não vê isso. Muito pelo contrário. É muito comum você ver os pais com os meninos pequenininhos na mesa. Então eles já se acostumam com essas cenas. Então, à medida que as gerações vão trocando, esses vícios ou esses hábitos também vão, porque os espíritos vão reencarnando com uma outra situação, pelo amor ou pela dor, e já vão trocando isso. É lógico que a influência e o exemplo
sem dúvida nenhuma, mas não determina, tá? Não determina. Mas é um péssimo exemplo, uma péssima influência, sem dúvida, inquestionável, ok? Mas à medida que as gerações vão trocando, o que aconteceu com o cigarro, né, recentemente, vai acontecer com a bebida daqui a algumas décadas também. Mas precisa trocar uma geração ainda, precisa trocar alguns interesses ainda. Estamos no primeiro século do último milênio. Todas essas características marcantes de vício, neste século, de alguma forma, serão combatidas, serão trabalhadas, para que no próximo século a coisa seja amenizada. Pode falar. Pelo que eu vejo, o mercado agora, não vai parar. Será que essa geração de bebida aí consegue? Consegue? Vão diminuir. Diminuir. Ok? Então a gente vai perceber que já está acontecendo. Que vai reencarnar nos próximos anos, na próxima década, muitos espíritos com transtornos mentais. Todos em tratamento. Espíritos inteligentes, espíritos sensíveis, mas com alguns transtornos para serem trabalhados. São as traves, são os bloqueios para se resgatar tudo isso. Não é punição, não é castigo, é tratamento. Alguns virão pelo amor, outros virão pela dor. A resposta é, como que nós vamos voltar? Pelo amor ou pela dor? É uma escolha. Entenderam? Então, a cada troca de geração você tem um passo nesse sentido. Ok? Vamos encerrar? Você encerra para mim? Vamos agradecer a espiritualidade presente, a intuição ao nosso querido Cássio, secretário, dando carinho para a gente, porque de uma forma ou de outra, todos nós fomos envolvidos de alguém, ou talvez estejamos passando dentro dos nossos próprios lares. Então, o que a gente pode viver a espiritualidade agora, gente, é força, né? Que a gente possa ter uma semana aí envolvida por todo esse amor, todo esse trabalho, porque aqui junto conosco está todos os nossos anjos guardiões, do nosso lado dando força. Vocês vão conseguir. Então é isso que a gente pede, que eles nos acompanhem de volta aos nossos lares, nos envolvam, nos fortaleçam, para que a gente continue no nosso trabalho.